Ciro Conte, saúde e longevidade. Agora são 7h31 aqui em Cuiabá. Está entrando no ar o programa Saúde e Longevidade. Hoje um bate-papo sobre cirurgia plástica. E já está aqui Dr. Gabriel Felsk. Fazia dias que o senhor não voltava aqui, já estava com saudade. Bom dia. Verdade, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Conte. Hoje estaremos aqui também com a presença do Dr. Ulisses Hernandes, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que nos fará brilhantar essa nossa discussão sobre casos de cirurgia plástica. Dr. Ulisses, prazer receber o senhor aqui. Bom dia. Bom dia. Quais são as grandes dúvidas da cirurgia plástica, por exemplo? Quando as pessoas chegam no consultório, quais são as perguntas frequentes, recorrentes? As dúvidas maiores que a gente vê lá são com relação a emagrecimento com cirurgia plástica, sobre prótese de mama, como que se a mama vai ficar mais firminha, se não vai. E com relação à cicatriz, que elas têm muita dúvida Sim. também. E geralmente é uma coisa que está muito relacionada à genética de cada paciente. Então essas coisas aí são coisas que a gente vai conseguir orientar a paciente num primeiro momento, mas o resultado final disso depende muito da genética e do cuidado que cada paciente vai ter no pós-operatório de cada cirurgia, porque também cada uma vai ter um tipo de evolução cicatricial. Sim. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, pode utilizar nosso telefone 981-44-1037. Faça a pergunta agora, porque o programa tem horário para terminar. Muitas vezes quando a gente sai daqui, está chegando as perguntas e não dá tempo de responder. Tá aí quem está no YouTube, Facebook, está na tela o nosso celular, 981-44-1037. Tá? Não deixa para o último momento, não. Né? O senhor falou uma coisa muito interessante, cirurgia para emagrecer. Existe cirurgia para emagrecer? Existe cirurgia para emagrecer, que são as cirurgias bariátricas, Sim. que têm as indicações precisas de cada uma, né? A cirurgia plástica em si não oferece emagrecimento para paciente. Sim. A cirurgia plástica, a ideia é melhorar a silhueta dessa paciente. Então, a paciente que procura cirurgia plástica para emagrecer, ela fatalmente vai ter um resultado não satisfatório. Sim. A cirurgia plástica não foi desenvolvida para isso. A cirurgia plástica é uma cirurgia que procura melhorar o contorno da paciente e melhorar a silhueta dessa paciente. O emagrecimento, que muitas das vezes tem que acontecer em áreas que a cirurgia plástica nem consegue atuar, que é o emagrecimento visceral, que hoje é uma coisa muito recorrente dentro Sim. do consultório, a paciente só vai conseguir fazendo realmente uma reabilitação de todos os erros que ela tem de alimentação, atividade física, suplementação dentro da rotina de vida dela. Então a cirurgia plástica não vai oferecer esse tipo de coisa para o paciente. Isso é uma coisa que está sendo muito batida dentro do consultório, porque é onde acaba gerando resultados insatisfatórios para o paciente, entendeu? Sim. Está acompanhando a entrevista também a nossa produtora Juliana Mundel. Eu queria perguntar o seguinte, hoje em dia com as questões estéticas, né, acho que a maior procura é por questões estéticas no consultório de cirurgia plástica, mas também existem outros profissionais que fazem um trabalho estético, né, como alguns dentistas, biomédicos, enfim. Quando é o caso, ou quais os riscos da gente procurar um profissional que não é um cirurgião plástico para esse tipo de situação, e quais são as situações em que a gente deve procurar o cirurgião plástico e não esses outros profissionais? Então, isso é uma coisa assim bastante discutida atualmente. Tá polêmico isso, né? É muito polêmico. Nós temos um treinamento, né? O cirurgião plástico, ele tem 6 anos de faculdade de medicina, mais 2, 3 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, o treinamento são de 12 anos para ele atuar nessa área. Eu acho que se você vai fazer uma cirurgia, você deveria procurar a pessoa que está mais tempo habilitada para esse tipo de procedimento, que é o cirurgião plástico, certo? Ele tem residência e treinamento e também está habilitado a tratar possíveis intercorrências e complicações. Não adianta você fazer um procedimento com alguém que não é da área, depois tem um problema, uma complicação, e essa pessoa não sabe tratar. Quem sabe tratar, né? E outra coisa, todo procedimento é sujeito a complicações, intercorrências. Só não tem complicações e intercorrências quem não faz. Se você fizer, provavelmente uma percentagem de intercorrentes e complicações existirá.
E é importante, então, que você trate com quem sabe tratar isso. Não adianta você ir num profissional que faz o procedimento e tem uma complicação, ele não sabe tratar. Então, por isso, a gente recomenda que se faça cirurgia plástica com cirurgião plástico. E aí entra outra questão. O local para se fazer uma cirurgia também é importante, né? Sim. Lógico que se você tiver uma complicação, uma intercorrência, você tem que estar num local adequado para tratar essa complicação intercorrência. Se você não estiver, o risco de você ter algo sério, né? Até Sim. que leve ao óbito, à morte, pode acontecer. Chegou uma pergunta da nossa ouvinte, a Josiliane Fornaza. Ela perguntou quando se faz necessário cirurgia de redução de mama. Pode responder. Então, a paciente pode fazer a redução de mama. Primeira parte, tem que estar com a mama desenvolvida, porque às vezes a paciente procura, mas ainda não terminou o desenvolvimento dessa mama. E a outra parte é quando ela tem realmente um desconforto por conta do tamanho da mama, com problema para vestir um sutiã, problema para desenvolver atividades laborais normais, entendeu? Então aí ela tem uma indicação de fazer uma redução de mama, tá? É lógico que toda cirurgia de redução de mama, dependendo do tamanho da mama, existe uma série de limitações para o procedimento acontecer dentro de um padrão de segurança habitual. Para quê? Para a gente não ter complicação com o pós-operatório dessa cirurgia. Então a gente tem que ter sempre uma boa indicação de técnica cirúrgica e saber orientar a paciente, porque dependendo do tamanho da mama, às vezes ela vai ter que fazer mais de uma cirurgia para conseguir o que ela realmente quer, entendeu? Mas na grande maioria das vezes, com uma cirurgia a gente consegue já resolver a grande maioria dos casos, certo? Falando em cirurgia plástica estética no geral, dependendo da cirurgia, existe idade mínima para se fazer as cirurgias? Então, assim, geralmente, para a gente pensar na cirurgia reparadora com um caráter mais estético, a gente sempre tem que procurar o desenvolvimento completo desse ser humano, entendeu? Agora, quando você tem problemas, porque a cirurgia plástica não abrange só a parte estética, né? Então, quando você tem problemas de malformação, de queimadura, aí a idade vai ser um fator de que vai ser menos regulatório para a cirurgia, entendeu? Então, assim, a idade para a gente pensar em cirurgias reparadoras com caráter mais estético, a gente tem que ter primeiro uma formação completa desse ser humano. A gente não correr o risco de fazer uma cirurgia e aquela parte do corpo continuar crescendo e a gente ter que voltar a refazer a cirurgia ou ter um resultado aquém daquilo que a gente poderia estar procurando. A gente fala de fissura labial, né? Fissura labial, queimadura. Orelha em abano. Isso. Orelha em abano, que tem uma idade que a orelha já se desenvolveu, normalmente até os 7 anos. Depois de 7 anos pode fazer. Já fissura labial, que é uma cirurgia reparadora, começa a fazer logo após no início. Então, não aí existe vamos mudar idade. os parâmetros, entendeu? Chegou aí para mim uma pergunta anônima. A pessoa pediu anonimato. Pessoas que tiveram que retirar uma mama. Existe algum período, algum tempo fazer uma reparação? A pergunta é o seguinte: como foi feita uma cirurgia há muitos anos, né? Hoje ainda é possível fazer essa reparação? Então, paciente, o horário e período para se fazer após uma mastectomia, uma retirada Isso. da mama. Hoje já se faz isso durante a própria cirurgia. Você pode fazer, o mastologista ou médico de câncer foi lá, retirou a mama da paciente. Sim. Já pode ser feito durante o ato cirúrgico ou, dependendo do caso, até depois. Vamos supor que essa paciente fez uma mastectomia 15 anos atrás e agora ela quer É esse caso aqui. Sim, pode ser feito. Lógico que ela tem que ser avaliada pelo médico, ver que tipo de reconstrução é melhor, se vai ser feita com prótese ou usar o próprio tecido. Muitas vezes a gente usa o tecido do abdômen, migra para a mama, ou tecido das costas, a musculatura das costas migra para a mama, ou às vezes só prótese. Cada caso é um caso, tem que ser estudado, mas pode ser feito sim. É bom ela procurar o médico e ver o que vai ser melhor no caso dela. A plástica também tem uns negócios meio de modismo, né? De vez em quando o pessoal caminha. Tem um negócio agora de preenchimento de lábios. Tem uns que fica até interessante, mas na maioria, eu não sei, pro meu gosto é uma coisa estranha. Existe algum risco nisso? Existe algum perigo? Como que é isso? É igual o Dr. Gabriel falou. Todo procedimento vai ter um risco. Isso é fato. Se vai acontecer ou não, aí essa porcentagem é que varia um pouquinho.
Assim, e hoje em dia os preenchimentos estão sendo feitos com vários produtos, entendeu? O produto mais usado é o ácido hialurônico. Sim. E aí, a questão do preenchimento ficar ou não do gosto da gente ou da paciente é uma coisa que tem que ser muito bem parametrizada. Por quê? Tem paciente que tem uma visão distorcida daquela região. E aí cabe ao médico chegar até um limite e parar. Sim. Tá? Só que a gente sabe que hoje existem profissionais que faz o que a paciente quer. Então aí que começa essas aberrações aí que a gente às vezes vê, entendeu? Por falta desse tipo de sensibilidade do próprio profissional que está conduzindo o caso, tá? Então acho que isso que é uma coisa importante da gente, por isso que eu falo, a primeira consulta dentro da cirurgia plástica, a primeira avaliação e saber conduzir essas coisas, evita esse tipo de deformação do paciente, entendeu? E existem produtos que a gente ainda vai ter uma certa reabsorção dele e isso vai regredir de certa forma, mas existem produtos que, conforme for usado, que nunca mais você vai conseguir ter a reversão disso. Então, a gente tem que lembrar que a gente envelhece, as coisas são feitas com 20, 30 anos, você vai viver até 60, 70, 100 e dependendo do que você fez, não tem reparação. É isso que eu ia perguntar. A moda, o padrão de beleza, ele de tempos em tempos, ele se altera, né? Ele muda. E sobretudo agora, na era das redes sociais, tem pessoas que se cobram, né? Muito para estar dentro desses padrões. Quando essas pessoas chegam ao consultório, que tipo de alerta o médico tem para dizer até aqui a gente vai, daqui para frente não dá? A gente estuda bastante, o paciente conversa, por isso é importante conversar com o paciente durante um bom tempo, rever esse paciente, que existe muito que a gente chama de dismorfofobia, né? Que é o paciente que tem uma visão, o problema dele não está no corpo, está mais na área psicológica, né? Ele se vê de uma maneira errada e às vezes você corrige isso, mas ele não ficou satisfeito porque o problema não era isso, era um problema mais psicológico, né? Então é importante a gente conversar bastante, discutir com ele, mostrar para ele como que essas alterações vão mudar o corpo dele. Essa questão que você falou do tempo, agora se usa assim, mas pode ser que daqui a pouco não seja mais interessante isso. Então é muito importante essa conversar bastante com o paciente, entendê-lo. Muitas vezes a gente buscar até a ajuda de um profissional auxiliar, de um psicólogo, de alguém para ajudar o paciente também. Existe esse trabalho conjunto? Sim, muitas vezes é necessário. Eu vou mexer agora num campo que transcende a questão da cirurgia plástica, mas as consequências caem no colo de vocês, né? A visão das pessoas sobre elas mesmas são diferentes da visão das outras pessoas sobre elas mesmas. Se alguém tem alguma dúvida, grave a sua voz e ouça você mesmo a sua voz, você vai verificar que a sua forma de você ouvir é diferente. A gente que lida aqui com a voz, a gente sabe disso. Quando eu ouço a minha gravação lá, é completamente diferente da forma das notas, né, que as pessoas vão enxergar. Assim também é a visão física, né? Existe alguma coisa em relação de meio, tá? Porque assim, na nossa percepção, vamos colocar aqui numa percepção comum, há uma insatisfação maior das mulheres em relação ao corpo do que os homens, né? Isso é dado ao meio cultural, é dado à cobrança diferente. Como que vocês enxergam isso? Então, é assim, o público maior ainda é feminino, Sim. tá? O público masculino hoje, ele tá tendo uma abertura agora para isso, tá? Não sei se por conta de mídia social, se é por conta do própria evolução mesmo do perfil masculino mesmo. Tá procurando mais cuidar da beleza, cuidar do contorno corporal, cuidar da face, cuidar da pele. Então isso de certa forma, tá mudando. O homem hoje tá procurando mais, principalmente os procedimentos menos invasivos, só que os outros também estão sendo procurados para melhorar, de certa forma, a aparência. Eu acho que isso ainda é um pouco cultural, tá? E essa questão da gente não conseguir se ver, então, geralmente, isso também é abordado na primeira consulta,
a paciente geralmente ela não tem uma visão precisa do contorno corporal dela própria. Então, geralmente você na primeira consulta você já vai fazer os alertas. Ó, essa mama aqui sua é maior que essa é mais pro lado do que é, porque elas não veem isso. Depois da cirurgia, que ela começa a se analisar de uma maneira mais crônica e mais detalhada, ela começa a realmente ver essas diferenças e começa a questionar o procedimento, entendeu? Só que a gente tem que entender que a cirurgia plástica é feita com uma matéria-prima que a própria paciente está oferecendo para a gente. A gente não tem um poder de mudar certas coisas que são intimamente relacionadas à distribuição corporal dela e à genética de cada paciente. Então isso tem que ser alertado também já logo na primeira consulta. Cirurgia da face, nariz, olho. A gente, o ser humano, metade do corpo é de um jeito, metade do corpo é do outro. Basta ver o cérebro já, que um lado é de um jeito, do outro. Então, inteirinho. Então, você nunca vai ter uma simetria perfeita dentro de uma cirurgia. E isso também não é bonito, tá? A assimetria de pequenas partes é o que traz a beleza de cada ser humano. Então, isso também tem que ser alertado durante a primeira consulta, tá? Eu acho que essa questão é muito interessante, a gente tentar entender isso, que um lado da nossa face não vai ser exatamente nunca, a outra, né? Nunca. E essa questão da harmonização facial, que é outro modismo do momento. É também algo bastante discutido, né? A gente vê que não só os profissionais da área médica fazem esse tipo de procedimento, a gente vê que diversos profissionais estão fazendo, mas é o que eu disse no início, é importante que você faça com um profissional que saiba tratar qualquer intercorrência e que tenha mais experiência nessa área. Por exemplo, você vai fazer um nariz, ideal seria que você faça com um cirurgião plástico que já fez mais de 100, 300, 1000 procedimentos do que com um que fez 2, 3, né? Então, mas é algo bastante feito ultimamente. Eu acho que a pessoa que procura um profissional deve procurar o profissional mais bem habilitado para fazer. Existe uma coisa que eu já vi em clínica estética. Você chega lá, por exemplo, levar para casa de cirurgia, chega lá para corrigir a orelha, por exemplo. Você acha que tem orelha de abano. E aí você chega lá com sua questão sobre as orelhas e o médico fala, não, mas você também precisa operar o nariz. Existe isso também dentro do consultório médico ou isso é uma atitude de clínicas estéticas somente? Colocar um problema que o paciente não tinha ou não sabia que tinha? Então, acho que assim, cada caso é um caso, né? Mas você deve conversar com o paciente. Às vezes eu chego com o paciente e falo, o que você quer fazer? Ele fala, não sei, doutor, o senhor que fala. Tem paciente que fala assim. Tem, preciso fazer alguma coisa. Por incrível que pareça, né? Mas a gente sempre procura no paciente qual que é a insatisfação dele. Não sou eu que vou criar uma insatisfação no paciente, né? O que está te incomodando? O que você pretende mudar? Aí a gente conversa com o paciente. Né? O médico, normalmente, ele não vai dizer para o paciente, vamos supor que o paciente, como você disse, quer operar a orelha, mas o nariz é grande, mas se aquilo não incomoda ele, se aquilo é uma identidade dele na família, né? Às vezes, para mim, o nariz dele é grande, mas aquilo é uma identidade da família, toda a família é assim. O Huck sem nariz não seria o Luciano Huck? Exatamente. Ele não pretende mudar, porque senão ele se sentiria fora do contexto cultural e familiar dele, né? Então, tudo isso é importante muito você conversar com o paciente, sentir e ver realmente o que incomoda ele. Quais são as queixas que homens e mulheres chegam, as maiores queixas que homens e mulheres chegam hoje nos consultórios? Homem hoje, né, Ulisses, procura mais a cirurgia de pálpebra, cirurgia de nariz, né? Ginecomastia, que é aumento da glândula mamária, né? O homem às vezes desenvolve a glândula mamária, que a gente chama de ginecomastia. Orelha, nariz, pálpebra, ginecomastia, às vezes lipoaspiração também incomoda, gordurinha localizada na barriga. A maioria são essas cirurgias, né? E depois os procedimentos mais... Sim, toxina botulínica. Isso. Às vezes faz alguma coisinha no rosto. Hoje os homens estão procurando mais esse tipo de coisa. Né? Face, levantar, face. Isso. E as mulheres, ainda é a prótese? Mulher é prótese, abdominoplastia, lipoaspiração, redução de mama. Aí é 90 e pouco %. Muita. Cai tudo em cima disso. Mas elas fazem também muita parte de procedimento menos invasivo. Sim, também. No rosto, na pele. Peeling, uso de ácido.
Agora, a pergunta de $1 milhão. Né? E as informações e as publicidades da internet nessa área que, assim, tem trilhões. Existe alguma coisa segura? É possível alguém se orientar apenas por informações recebidas na internet? Então, isso é muito importante o paciente, né, saber filtrar, que tem muita informação irreal, muita informação inverídica, muita informação que busca apenas captar o paciente. Então, eu acho que isso é importante, o paciente, quando procurar realmente alguém, né, da área que tenha critérios, né, que seja conhecido. O importante é aquela questão que a gente fala do boca a boca. Você já conhece alguém que operou com esse médico? Eu conheço. Então, né, não você vê apenas fotos de mídia, de Instagram, de Facebook. O antes e depois, que é proibido, mas continua, né? Foi proibido e continua ainda. Então, uma coisa que eu estava discutindo com o Gabriel aqui agora, antes de a gente começar, é uma coisa que está, assim, para a sociedade médica, para o médico, isso é muito regulamentado. Então, até por isso, a gente não tem como mostrar isso de uma maneira efetiva como as outras especialidades, entendeu? Já, eu acho que isso já vem, de uma certa forma, que é justamente a classe médica que faz essa regulamentação tentando evitar esse mercantilismo maior em cima dessa parte que é tão procurada pela sociedade. Sim. Só que as outras sociedades deixam isso escancarado, entendeu? E aí é onde a gente pode ter os maus profissionais que se aproveitam disso para tragar paciente e acabar fazendo o que se não deve ser feito, e depois ainda a conta vem para a gente resolver, entendeu? Porque eles não têm esse horizonte profundo de tratar uma possível complicação. Então aí isso aí depois retorna para quem realmente está tolhido de fazer essa publicidade para resolver isso aí, entendeu? Então essa é uma parte que hoje, de certa forma, está penalizando demais a classe médica, entendeu? Porque hoje tudo, de certa forma, é certificado dentro da mídia social. Sim. Então, se você tem a mídia social a seu favor, não procura uma só, procura várias e tenta certificar isso de uma outra forma, que não seja só através de foto, porque foto é manipulada de todo quanto é tipo de jeito. Então, você tem que realmente entender que isso pode não ser o que você está vendo, entendeu? Existe até umas fotos de antes e depois. Eu sou muito detalhista nesse negócio, fico olhando, eu tenho clara certeza que o depois não é a mesma pessoa. Tá? Hoje é possível fazer montagens, tá? Exatamente. Você fica olhando ali, assim, alguma coisa está errada naquela história. Tem os filtros, tem o tempo de evolução, porque uma coisa é você ver uma cirurgia com uma semana, com 60 dias. Eu quero ver depois de 1 ano, de 6 meses, entendeu? Então isso conta muito, principalmente para a cirurgia plástica, tá? 7h54. Já foi nosso tempo. Muito interessante, né? Passa rapidinho. Pois passou rápido. Doutor Ulisses, muito obrigado pelas informações. Seja sempre bem-vindo aqui. Estou à disposição. Doutor Gabriel. Quero agradecer então, ao professor Ulisses de ter comparecido aqui com a gente, brilhantado a nossa discussão. Agradecer a todos e estamos à disposição dos ouvintes da nossa Rádio Conte. Juliana, até segunda. Até segunda. Ficaremos por aqui. Que seu final de semana seja abençoado e de descanso revigorador. Muita luz, paz interior e cheio de amor. Nos veremos na próxima semana, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, com o programa Giro Conte. Boa sexta-feira, bom final de semana e até segunda-feira. Você ouviu Giro Conte, mais um programa com a credibilidade da Rede Conte, onde você estiver.